A gente vai direto a Brasília com o Nildo Costa e os detalhes da confusão do dia de hoje lá em Brasília. Não é isso, Nildo? Boa noite para você. Boa noite para você. Boa noite, Daniela Bandeira. Boa noite a todos. Olha, Daniela, é uma confusão sem precedente, né? Realmente foi. Hoje já estamos acompanhados, habituados com confusão. A gente até brinca que se não tiver confusão, não estamos em Brasília, mas hoje foi realmente exagerado. Houve agressão de fato mesmo, houve agressão de parlamentares, né? E isso aconteceu, Daniela, porque o governo, a base governista, se atrapalhou durante votação de requerimentos na comissão mista de inquérito, comissão parlamentar mista de inquérito, que investiga os descontos indevidos de aposentadorias e pensões. É que o governo pediu votação em bloco para aprovar aí votação dos 86 requerimentos que estavam ali na pauta. Envolve ala bolsonarista, envolve ala do governo, né, inclusive quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o conhecido aí como Lulinha, né? E aí a oposição pediu voto nominal, aquele voto que identifica como votou cada parlamentar. Só que o regimento interno do Senado, no artigo 293, exige um intervalo de, no mínimo, 1 hora antes de uma verificação para a outra. E já tinha havido a outra. E o que aconteceu? O presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, acelerou os discursos que tem que ter ali os parlamentares e passar mais ou menos 1 hora para discussão, para que possa acontecer uma outra verificação de votos. E aí ele acelerou, acabou os discursos e colocou aí votação simbólica. Na votação, sempre quando é votação nominal, né, o governo sempre ganha, leva vantagem, às vezes 19 contra 12, às vezes 18 contra 13, né? Mas quando é assim simbólica, o governo perdeu e aí gerou a confusão. Nós temos imagens aí do momento dessa confusão, dessas agressões grandes, e nós conversamos com o vice-presidente da comissão, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Ele falou para a gente, explica realmente toda esta situação que ocorreu hoje, nesta quinta-feira, na comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI do INSS. Vamos acompanhar o que disse Duarte Júnior. Extremamente constrangedora, copo sendo quebrado, troca de socos, troca de agressões. O pior só não aconteceu porque tem sempre aquela turma do deixa disso, a Polícia Legislativa imediatamente interviu, mas até o momento a gente não consegue avançar nos trabalhos. A reflexão que eu trouxe é que na CPI do crime organizado, de forma organizada, eles conseguiram aprovar convocação do irmão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, convite para o Dias Toffoli, convite para Alexandre de Moraes, convite para a esposa do Alexandre de Moraes, quebra do sigilo do Banco Master, convocação do Daniel Vorcaro. Conseguiram avançar nos trabalhos de forma unânime. Ou seja, teve um acordo para votação. Aqui a gente percebe que tem membros da direita que querem proteger os erros absurdos da direita, tem gente da esquerda que querem proteger os erros absurdos da esquerda. O povo brasileiro não aceita mais isso. As pessoas estão acompanhando o que está acontecendo. E, de fato, o resultado que a gente percebe nessa CPMI não é o combate à corrupção, mas sim membros brigando, saindo na mão. Isso a gente não pode aceitar. Está aí a fala do deputado Duarte Júnior, Daniela. Agora, um fato que chama a atenção, Daniela, entre os requerimentos, está aí quebra de sigilo bancário, né, do Lulinha, quebra de sigilo bancário de um assessor do senador, o Everton Rocha, um assessor também do Davi Alcolumbre. Bom, a base governista, assim que acabou toda essa confusão, ela foi para a residência oficial da presidência do Senado Federal, onde, claro, mora o presidente Davi Alcolumbre, e foram lá conversar com ele, porque agora eles vão recorrer. Dizem eles que vão preparar um requerimento para recorrer ao presidente para tentar reverter esse resultado dessa quebra de sigilo bancário dessas pessoas, né? Por quê? Porque eu digo dessas pessoas porque Lulinha já é uma determinação do Supremo Tribunal Federal, através do ministro André Mendonça, atendendo o pedido feito pela Polícia Federal para a quebra de sigilo fiscal e telefônico do Lulinha.
Então, portanto, esse já vai ser quebrado, porque há uma determinação do Supremo Tribunal Federal. É que as coisas estão bem enroladas. Nesta quinta-feira mesmo, Daniela, 46 deputados entraram com um pedido de prisão preventiva na Procuradoria-Geral da República contra o Lulinha, né? Então, nós vamos ficar nessa expectativa, será que vai ser, como é que a Procuradoria-Geral da República vai se manifestar, né? Se o Supremo vai autorizar, enfim, o que vai acontecer daqui para frente, porque as coisas estão bem incertas, né, em meio a toda essa confusão que envolve, que agora misturou tudo também, né? Tem a CPMI do INSS, ao mesmo tempo que tem Banco Master. Então, já levou tudo para ali, para um só falar de gato, como dizemos bem aí no Maranhão, né? E fica nessa confusão, realmente, pessoas grandes, pessoas envolvidas a todos esses escândalos aqui no Brasil. Circula hoje, Daniela, porque passou aí só um pedaço, mas se adiantar um pouco mais, você vai ver o momento das agressões, né? Inclusive o deputado Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais, ele admitiu agora há pouco, durante a sessão que foi suspensa, ela retornou 2 horas, às 14h30, para ouvir o Paulo Camisotti, que é filho do Ricardo Camisotti, que é envolvido nesse esquema todo aí de descontos do INSS. Você está vendo aí, está nesse momento, ele vai, nesse momento, pouco mais aí adiante, o momento em que ele dá uma cotovelada no deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro. Por causa dessa agressão, o Novo já entrou com uma representação no Conselho de Ética aqui da Câmara dos Deputados, pedindo a suspensão do mandato do parlamentar. Ele mesmo admitiu a agressão agora há pouco, durante a reunião da CPMI, e pediu desculpas ao Luiz Lima, e pediu desculpa pelo ato aí que ele fez. Você vê, confere aí as imagens de toda essa confusão hoje na CPI do INSS. Daniela Bandeira. Obrigada, Nildo. Direto de Brasília com informações para a gente.